Quer dizer, num momento de transição política, não é? E de indefinição quanto ao tipo de regime que vai ser implementado em Portugal, acha que os jornais e os jornalistas foram atores políticos naquele momento, no sentido em que se envolveram nas lutas políticas naquele período em concreto? É assim, aí há uma coisa que eu distingo, é as lutas dos jornalistas como jornalistas e as lutas dos partidos políticos. Eu sempre fui um bocado... Opa, sim, os partidos políticos, prezo imenso, mas aquela coisa dos partidos políticos controlarem um jornal, eu não acho que isso seja vantajoso. Não, porque aí é realmente todos da mesma cor. E isso não é aquilo que eu acho que é importante. Quer dizer, nós, os jornalistas, como em outras profissões, mas no jornalismo, a diversidade enriquece. Eu acho que é importante o haver opiniões diferentes, é mais interessante do que serem de um partido. Mas sim, os jornalistas tiveram muitos a nível partidário, outros a nível dos seus órgãos de classe, pronto, desde o Conselho de Redação, os plenários, as assembleias do sindicato, pronto. E eu acho isso foi importante. Também aí os jornalistas faziam assembleias para discutiam tudo. Faziam assembleias que duravam um dia, passava para o outro dia. Houve também, nesta altura, uma grande mobilização dos trabalhadores da informação, casos célebres como o caso de República e etc. Muitas manifestações em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Participou nessas manifestações? Recorda-se disso? Sim, eu em manifestações, se pudesse ir ou se combinasse com um outro grupo de jornalistas ir a manifestações, mas muitas vezes não ia porque pois, tinha coisas para fazer a essa hora e não podia ir. Acho que participei, eu se calhar participei mais a nível da capital, portanto, aí eu era participativa, ia aos plenários e, enfim, defendia as minhas posições também, que eram as minhas. Bom, valesse o que valesse, mas eu também achava que tinha direito a ter a minha maneira de ver as coisas. Mas falou no caso República, sabe que houve um plenário na capital em que nós, nesse plenário, isto para ver a solidariedade que existia entre jornalistas. Há um plenário em que os trabalhadores da capital aprovaram ser solidários com os trabalhadores da República, o jornal estava fechado, e não recebiam ordenado, e até se adianta lá na proposta que foi aprovada no plenário da capital, que os trabalhadores vão ponderar a hipótese de a possibilidade de dar um dia de salário por mês para os trabalhadores da República. Eu acho que isso é uma solidariedade que era importante e que nos tornava, nos dava força. Era uma coisa que dava força, que uma pessoa podia estar nas lutas porque havia quem apoiasse. Falou, então, disse-nos que tinha tido uma intervenção sindical neste período. Quer desenvolver? Não neste período, 74, 75. Posteriormente, então. Posteriormente, então sim. Já lá iremos. Pois, posteriormente. Neste período não, porque era estagiária.
Não. Falou então desses plenários na capital. Recorda-se, além desse relacionado com o República, de algum em particular? Quer destacar alguma discussão? Não, eu por exemplo, eu lembro que eu falhei aquele plenário em que se iriam discutir se havia pessoas a sanear ou não. Eu não fui a esse plenário, tive qualquer coisa importante para fazer que não me permitiu ir, mas era um dos plenários muito falados, porque havia uma ou duas pessoas que, enfim, poderiam ser saneadas, mas chegou-se à conclusão que não, e na capital não sanearam ninguém. Portanto, achou-se que realmente aquilo que era imputado às pessoas, que tinha estado numa banda da Legião, isso era uma coisa muito... que também não tinha assim essa importância, quer dizer, tinha tocado numa banda da Legião e depois também não... Uma pessoa podia gostar muito de música e era a única possibilidade que tinha, eventualmente. Não, mas eu acho que aí houve algum bom senso. Não, porque também nem em todo lado houve bom senso, não é? Também isso... às vezes as coisas eram exacerbadas e tal, e para situações menos boas. Isso também eu acho que sim, mas pronto, são os erros que se cometem e com os quais as pessoas aprendem, não é? Foi também um período de excessos, não é? Sim, claro, houve excessos, até porque as pessoas estavam a precisar, se calhar, desses excessos, quer dizer, tanto controlo que havia anteriormente, as coisas tão controladas, se calhar, pronto. Chegamos ao verão quente de 75, não é? Uhum. O período mais polarizado, não é, da Revolução. Recorda-se de alguma reportagem, de algum acontecimento que noticiou em particular nesse período? De alguma notícia, de algo que a tenha marcado neste período? Não, isso para dizer francamente, nesse período do verão mais quente, não. Pronto, havia ataques a sedes partidárias e essas coisas todas, nós noticiámos, mas isso era sobretudo no Norte e tal, nós tínhamos uma delegação no Porto, eles faziam essas coberturas. Mas não me recordo assim, sinceramente não me recordo assim de nada, não. Qual era a relação com as chefias, com a direção, por exemplo? Já falou um pouco do chefe de redação, não é? E com a direção do jornal? Sim, vamos ver, a proximidade era muito maior com o chefe de redação, não é? E discutia-se tudo. É evidente que o chefe depois é que... Mas a gente podia sempre reclamar. Eu era muito... gostava de reclamar. Pronto, achava que devia de fazer e defendia os meus pontos de vista. Mas nunca fui penalizada pelo facto de contestar, de dizer as coisas, de estar em desacordo, de dizer não, eu acho mal isto, eu acho melhor fazer de outra maneira. Não, isso... A capital teve um diretor emblemático. Como é que era... David? Qual é que se está a referir? Estou-me a referir... Ao David Mourão Ferreira ou ao Miguel? Primeiro. E depois o Sousa Tavares, ao Francisco Sousa Tavares. Foram... Eu até... com o David Mourão Ferreira... acho que foi uma pessoa que teve sempre uma atitude dialogante. Ele estava nos plenários da redação, ouvia, falava quando tinha que falar. Era uma pessoa muito respeitada. E o Francisco Sousa Tavares? O Francisco Sousa Tavares, numa outra fase já. Eu gostava do Francisco Sousa Tavares. Ele era um democrata e ele ouvia. Eu lembro-me de chegar a ir ao gabinete dele a discutir coisas. Olha,
eu acho que fizemos um congresso da CGTP que eu fui cobrir com outro jornalista e nós fomos discutir com o Francisco Sousa Tavares como é que queríamos fazer a coisa e tal, para ele dar a opinião dele. Portanto, está a ver, eu era, na altura ainda era uma jovem, pronto, já não era estagiária, eventualmente. Eu aí já sabia os meus direitos, já sabia que não podiam mexer nos textos, coisa que inicialmente, enfim, não seria tanto assim, mas depois já achei, pronto, e eu fazia questão, portanto, o texto que eu faço, pronto, é meu, embora na capital não houvesse muito o hábito de assinar tudo, não, assinava-se muito pouco, mas, pronto, eles também não mexiam nas coisas que eu escrevia, não, nunca fizeram isso, não. Às vezes punham os títulos da primeira página, quando tinham chamada na primeira página, era um título diferente daquele que eu dava, mas isso era uma coisa aceitável, porque havia urgência em dar um título e os títulos de primeira página são diferentes dos outros lá dentro. Normalmente era depois para a última página, mas já era diferente. Estava a referir David Mourão Ferreira porque estávamos ainda no processo revolucionário, exato, não é? Exato. E, portanto, outra questão que gostava de colocar é a saída do diretor, não é? Recorda-se desse episódio e de como é que ele decorreu? Eu, para dizer francamente, eu podia ter tentado ir ver isso, mas eu não tive essa possibilidade de ver. Nem de falar com mais ninguém dessa altura, porque sabe que às vezes aquilo que eu me lembro já está um bocado afastado da realidade. Às vezes é assim. E quando há 2 ou 3 pessoas que conseguem falar num assunto, pois a coisa, um diz uma coisa, outro diz outra. Portanto, eu não fazendo isso. A única coisa que me lembro é que houve, de facto, um texto da Natália Correia que foi contestado, não tanto na redação, mas depois havia assim, a tipografia, tinha umas pessoas, os tipógrafos, não é? E às vezes eles contestavam coisas que não era tanto na redação, não eram tanto os jornalistas que contestavam. Mas, de facto, foi no seguimento desse texto publicado que o David Mourão Ferreira acabou por sair da capital. Mas não, assim, pormenores, sinceramente, já não... Ficou aqui um aspecto que lhe pedia para talvez explicar um bocadinho como é que funcionava na capital a relação entre os jornalistas e os trabalhadores não jornalistas. Como é que era a relação e possivelmente se existiam por vezes conflitos ou não entre os trabalhadores não jornalistas, designadamente quanto aos conteúdos dos jornais, ou se isso não acontecia na capital? É assim, às vezes havia conflitos, sim, porque muitas vezes, ou por vezes, o pessoal da tipografia achava, pois eles estavam a copiar os textos, não é? E iam vendo e havia coisas que podiam não gostar e levantavam problema. Mas quer dizer, não havia nenhum confronto entre a redação e a tipografia. Isso não havia, quer dizer, problemas entre pessoas, sim, mas não entre blocos. Não, isso não, até porque estávamos numa fase em que todos somos trabalhadores, não é? Quer dizer, não havia aquela coisa, aquele elitismo jornalista e tipógrafo. Não, isso eu acho que não. E se houvesse em algum momento, era para ser combatido isso. Não era nada que se alimentasse. Portanto, a ideia é, estamos ali todos para fazer o jornal, o jornalista é importante, mas o tipógrafo também é. E, quer dizer, todos eram importantes, os que estavam nas máquinas também eram importantes, todos eram importantes. Portanto, nessa ideia
se houvesse alguma tentativa, pois era mesmo para ser ultrapassado e não. Se pudesse, no fundo, sintetizar como é que as grandes marcas da capital neste período, o que é que poderia destacar? A capital. O que é que, no fundo, distinguia a capital dos outros jornais? O que é que distinguia? É assim, nós todos vestíamos a camisola da capital. A capital era importante, mas nós tínhamos que fazer por isso, quer dizer, não, nós víamos aquilo como a capital era um resultado do nosso trabalho. E isso, eu acho que, eu pelo menos tinha essa ideia. Portanto, se eu trabalhar bem, a capital é melhor. Isso, não há dúvida que eu achava isso, quer dizer, vamos trabalhar melhor para a capital ser melhor. Agora, marcos, coisas, quer dizer, na capital, como eventualmente no Diário Notícias e no Diário de Lisboa e no Diário Popular, porque eram os jornais assim mais próximos, estávamos ali todos, tivemos numa determinada altura e tivemos mais tarde. No 25 de Abril não estávamos, porque a capital estava na António Augusto de Aguiar, é a rua. Não, Joaquim António de Aguiar. António Augusto de Aguiar é a outra ao lado, pois, esta é Joaquim António de Aguiar. A rua que sobe, que eu há bocadinho não me lembrava o nome, que sobe do Marquês para as Amoreiras, é Joaquim António de Aguiar. A capital estava na Joaquim António de Aguiar. E estivemos lá, portanto, no 25 de Abril estávamos lá, e estivemos lá ainda um tempo, e depois é que fomos para a Travessa do Poço da Cidade, onde estavam os outros jornais. Pronto, a capital fazia estes trabalhos que eu já referi, achava que, como é que eu ia dizer, houve uma vez, a capital uma vez foi multada pelo MFA, multou a capital, e houve uma altura em que a capital, isso é uma coisa que é interessante, a capital não queria ser controlada pelo MFA, ou pelo Conselho da Revolução, mais tarde, pronto. Mas houve uma altura em que se falou em arranjar um jornal que fosse o jornal controlado pelo MFA. Pois a capital sempre se opôs a isso. E, aliás, tomou posição num plenário contra isso, exatamente, dizendo que isso não queria dizer que não tivesse com a Revolução, estavam com a Revolução, mas eram contra o controle. E achavam que, portanto, não estávamos, não aceitávamos isso, ser controlados. Porque é assim, já tinha havido muitos anos, não no meu tempo de jornalista, mas dos outros jornalistas, de controle. Quer dizer, uma vez que se consegue ultrapassar esse controle, quer dizer, voltar para trás, eu acho que já todos percebemos que isso não era o caminho. E como é que era ser mulher numa redação maioritariamente composta por homens nessa altura? Era maioritariamente composta por homens. Eu não sei, por ser irmã do Vaz, talvez tivesse uma vantagem. Eu era a irmã do Vaz, mas nós trabalhávamos, quer dizer, já falou com a Edith, e a Edith, de certeza, também, ela não dirá que tinha algum problema com isso. Eu nunca tive. Também nunca fiz, nunca disse que eu não posso fazer isto porque não posso sair à noite. Por exemplo, eu muitas vezes ia para casa às 2 da manhã, pois, e não tinha carro na altura, não tinha carro, apanhava um táxi e tal, mas eu não achava que isso fosse uma coisa que eu não pudesse fazer. Eu sempre pude fazer, pois, quer dizer,
nem nunca... Também nunca tive medo de andar na rua, nem nada dessas coisas, felizmente. Não me educaram no sentido que, por eu ser mulher, tinha mais limitações do que um homem. Portanto, essas coisas, se calhar, são incutidas nas pessoas ou não são. Eu sempre achei que eu e o meu irmão tínhamos os mesmos direitos e nunca achei que, por ser mulher, não tinha tantos direitos como qualquer outro homem. E não sentiu isso na profissão? Vamos ver, um ou outro caso, mas raríssimos e logo contestados por toda a gente, sim. Uma vez eu ouvi um colega dizer: e se tu fosses para casa, estás aqui a tirar o lugar a um homem? E eu disse: mas que ideia é essa? Onde é que tu vais buscar essa ideia? Eu não estou a tirar um lugar, é um lugar que é meu e é por direito. Não, e aquilo não me caiu só mal a mim, mas caiu mal a muitos outros homens também, que logo caíram em cima e pronto. Mas eventualmente havia algo latente, mas que ao fim e ao cabo as pessoas... Pronto, são educações que depois as pessoas moldam as pessoas, não é? E eu acho que talvez algo latente, mas nada que me impedisse alguma vez, mesmo os chefes nunca disseram... houve uma única vez que eu disse: eu gostava de fazer um jogo de futebol. E aí eles disseram: não, tu não te podemos mandar fazer um jogo de futebol porque não podes fazer as cabinas. Porque, ao que parece, na altura, os homens, os atletas, os jogadores de futebol, despiam-se todos e, por isso, o jornalista ia às cabines. Ora, se fosse uma mulher, eu não poderia ir. E eu disse: ok, pronto, está bem, pronto. Mas eu não me lembro de mais nenhuma outra coisa. Foi a única coisa que eu disse, eu gostava de fazer, e me deram essa justificação que eu achei: olha, ok, está bem, pronto. Se eles têm que estar despidos, pronto, não querem que eu lá esteja. Acho bem, pronto. Então, não levantei mais questão, mas nunca fiz nenhum jogo de futebol. Eventualmente teria gostado. Se pudesse sintetizar a experiência de ter sido jornalista durante o período revolucionário, como é que sintetizaria? Eu acho que já... quer dizer, foi uma novidade, foi um tempo de grande energia, havia muita energia, eu também era muito nova, não é? E era tudo novo, era tudo importante, era tudo novo. Olha, poderei dizer-lhe que foi um ótimo começo na minha profissão. Foi um começo que eu nunca pensei que fosse tão bom, mas realmente foi um ótimo começo. Entretanto, colabora também no Página 1. Sim, o Página 1, que foi criado, foi para as eleições, portanto, já foi em 76, quando surgiu, portanto, foi para as eleições presidenciais. O Página 1 apoiava um candidato, que era o Hotel Saraiva de Carvalho, e o Página 1 precisava de pessoas, perguntaram-me se eu queria, e eu disse que sim. Fui para lá, fiz durante a campanha eleitoral, basicamente, acumulei com a capital, e, enfim, dormia menos, trabalhava mais, dormia menos, mas não ganhava mais. Aquilo foi assim um bocado um trabalho não remunerado, porque aquilo não era bem organizado. Pronto, não foi nada. Quer dizer, gostei de lá estar, conheci lá pessoas muito interessantes. O Vasco, o cartunista Vasco, era uma pessoa interessantíssima. O meu irmão já o conhecia, porque o conhecia de Paris,
mas eu não conhecia. Mas privei aí com ele e digo que, pronto, há pessoas que eu conheci no Página 1 e que gostei imenso de estar com elas, de as ter conhecido. Pronto, no Página 1 eu continuava a fazer aquilo que fazia na capital. Se eles estavam a pensar que eu ia lá para dizer bem de uns e mal dos outros, pois eu isso também não fiz, acho que não é esse o trabalho de jornalista. Continuei se ia aos comícios, dizia o que se passava nos comícios, não, pronto. Continuei a fazer o trabalho de jornalista e também ninguém fez nenhum reparo, ninguém pressionou para fazer isto ou aquilo, também não. Portanto, continuei a fazer o trabalho, mas estive há pouco tempo. Portanto, foi a campanha, a preparação para a campanha, e depois, uns meses mais tarde, aí eu acho que a partir de outubro de 76, eu deixei, porque eu não tive até ao fim do Página 1. Depois afastei-me. Por algum motivo em particular? Não, porque era assim, aquilo também depois era muito desorganizado, aquilo era uma desorganização total. Depois também uma pessoa não tinha nenhum ordenado. Era assim um bocado... Eu não era do partido A, B ou C que tivesse interesse naquele jornal, portanto também não... Saí naturalmente. Fui-me afastando e pronto. É assim, deixei de aparecer e também não se notou a falta. Mas não fui só eu. Outros jornalistas da capital, porque éramos 3 ou 4 da capital, viemos todos embora. Não. Depois tem uma experiência profissional já nos anos 80 em Cabo Verde, Uhum. não é verdade? Sim. Portanto, eu continuei a fazer aquelas coisas lá na capital e houve uma altura que eu achava que queria fazer coisas diferentes, queria fazer mais coisas. E surgiu uma oportunidade de ir para Cabo Verde fazer uma revista. Eu achei que era uma coisa muito interessante. E quis ir. Mas na capital eles acharam que não podiam dar, não podiam dispensar. Disseram na altura que eu era muito importante. Não podiam dispensar. É evidente que aquilo foi, eu estou a falar em final de 83, 84, quando a situação do país era muito complicada, chegou a haver salários em atraso, pronto. E eles achavam que eu não devia de ir, eles pensavam que se eles dissessem que eu não devia de ir, eu aceitava, mas pronto, mas eu também não aceitei e disse, então se não me deixam ir, eu despeço-me. E despedi-me. Pronto, despedi-me da capital. Despedi-me, dei um mês, como me mandava o contrato e tal, e fui para Cabo Verde. Sem nenhum emprego, sem, enfim, no desemprego cá em Portugal, mas quer dizer, eu tinha 32 anos, achava que quando voltasse, claro que eu não ia para Cabo Verde para ficar lá, a ideia era ficar lá 1 ano, o contrato era por 1 ano, eu achei que era interessante ir lá, ia fazer uma revista, ia fazer coisas que na capital não fazia, como depois fiz, a maquetagem. Na capital era só escrever os textos, não era? E eu queria ter um conhecimento mais profundo daquilo, como se faz. E então eu fui para Cabo Verde e foi uma ótima experiência. Eu às vezes não sei se tive sorte com as experiências que tive ou se tive capacidade de tirar o bom das experiências, mas talvez as duas coisas juntas. Lá em Cabo Verde, pois eu não conhecia praticamente nada da África. A África, para mim, pois não havia as colónias, as ex-colónias, na altura já eram, e eu pensei, pronto, eu fui para um país independente, não fui para nenhuma colónia, é um país independente. Mas a África, para mim, não tinha nenhuma proximidade da África. Mas depois gostei imenso da experiência em Cabo Verde. Em Cabo Verde
a situação, eu estive lá no 10º aniversário da independência, e a situação, apesar de haver o partido único, mas era uma situação tranquila, em que as pessoas trabalhavam com um objetivo de melhorar a vida daquelas pessoas. Eu estou a falar no poder, não é? E olha, gostei francamente, interessei-me pelos assuntos africanos, aproveitei o estar ali em Cabo Verde para fazer a costa ocidental, portanto, fui ao Senegal, fui à Guiné-Bissau, fui assim, porque havia um grupo em Cabo Verde que estava disponível para ir comigo, tínhamos combinado tudo, depois à última hora começaram a dizer que não, que não, que não, e eu disse, não, mas eu não estou todos os anos aqui, agora eu vou. Olha, e fui. Mas eu gosto de... Eu vou. Não, essas coisas não me assustam. Fui, tinha um contacto em Dakar, pronto, quer dizer, não era uma pessoa que eu conhecesse, mas repare, para mim isso nunca foi problema. Eu ia para casa de pessoas que não conheço, chegar lá e dizer, eu sou amiga de não sei de quem, não sei o que mais. Eu sempre achei isso muito normal. Portanto, eu fiz isso, fui para lá e ao fim, portanto, durante o tempo que estive em Cabo Verde, fiz a revista era da Organização das Mulheres de Cabo Verde. Só uma coisa que eu fiquei com pena, francamente, foi não ter deixado ninguém, porque não arranjaram ninguém que eu pudesse formar para depois continuar o meu trabalho. Portanto, eu aprendi muito com pessoas de lá que me ensinaram a fazer a maquetagem e tal, e pronto, depois eu já fazia, e íamos fazer aquilo na tipografia, fazíamos a revista na tipografia, portanto, eu fiz uma revista por mês. Foi um trabalho muito interessante, conheci as ilhas todas de Cabo Verde, foi uma coisa muito interessante, que como eu fazia muitos textos para a revista, eu achava, e tínhamos que assinar, porque era hábito assinar-se, porque havia colaborações e tal, e eu pensava assim, então Natal Vaz, eu pensei assim, se calhar o melhor é arranjar um pseudónimo e para haver outro nome. Para não ser tudo Natal Vaz, porque a Natal Vaz tirava fotografias, fazia... Bem, eu arranjei... então, arranjei um outro nome que era Maria João. Então, a Natal Vaz e a Maria João, olha, isto deu a maior confusão, porque eu às tantas andava... porque aquilo na cidade da Praia é uma cidade pequena, a jornalista portuguesa que lá estava era conhecida, não é? E depois começaram a chamar-me Maria João. Eu dizia... Porquê que me chamam Maria João? E depois reparei, chamavam Maria João porque eu entrevistava as pessoas e depois as pessoas viam o texto assinado pela Maria João, eu era a Maria João. Pronto, olha, foi uma coisa cómica e pronto. Mas eu agora ia-lhe a contar do trabalho todo. Pronto. Neste caso, eu tive que arranjar o tal pseudónimo e deu a maior das confusões lá. Pronto, e ao fim desses 12 meses, de um ano, ainda fiquei lá, porque entretanto depois fiz um trabalho para o Expresso sobre o 10º aniversário de Cabo Verde, da independência de Cabo Verde, o 10º aniversário da independência de Cabo Verde, claro. E quando vim embora, não ficou lá ninguém para continuar a fazer a revista. Eu fui para lá porque eles tiveram um financiamento do PAM e depois acabou o financiamento, era suposto alguém de lá ficar, mas eu nunca tive uma pessoa que eu pudesse estar com ela, explicar como é que as coisas se faziam e tal. Não, nunca tive. Porque aí eles fizeram um bocadinho mal. O objetivo foi mais conseguirem os 12 números da revista, o que eu fiz, cumpri, absolutamente, mas ficou a questão de formar uma pessoa para ficar lá
Isso eu não fiz e acho que foi uma pena muito grande, porque, ok, há 12 revistas e depois tudo foi assim um bocado, foi um trabalho um bocado, quer dizer, enquanto lá estive, ok, tudo bem, mas depois. E então, agora, o que aconteceu, vinda da África, e com esta minha experiência em África, eu passei a interessar pelos assuntos africanos. E fui para a ANOP, porque entretanto eu cheguei cá no mês de agosto e estava no desemprego. Portanto, estamos em agosto de 85, eu desempregada, regressada de Cabo Verde, mas sem emprego. Claro, houve algumas pessoas que me perguntaram e tive, felizmente, tive um telefonema da parte da ANOP, na altura era a ANOP, que me disseram, olha, nós estamos com muita falta de gente, porque quando chegava o verão ia toda a gente de férias e depois aquilo ficava sem gente. Assim, nós precisamos que tu venhas trabalhar. E eu disse, então, mas eu queria ir de férias. E eles disseram, não. E eu aí pensei, ok, pronto, eu vou deixar de ir de férias e fui trabalhar no mês de agosto. Pronto, e aí entrei na ANOP e como tinha uma experiência, porque aquilo eu facilmente me relacionei com as pessoas lá em Cabo Verde, mesmo com o governo, porque é um jornalista, é uma pessoa que vem de fora, e depois também fiz o trabalho para o Expresso e tal, e tinha muitos contactos, não é? Quando cá cheguei, passei a fazer África. E até ao fim da minha carreira fiz África. E digo-lhe que foi ótimo também. Fiz coisas muito interessantes em África. Depois conheci Angola, Moçambique, São Tomé, conheci esses países e fiz muitas reportagens lá, aí já fiz visitas presidenciais, sim, aqueles trabalhos que se dá não a um estagiário, não é? Mas, enfim, uma pessoa que vai acompanhar, pelo menos lá, tinha que ser uma pessoa que já soubesse, pronto, que já tivesse um estatuto diferente. Pronto, mas eu gostei imenso de fazer África. Fiz, por exemplo, acompanhei o processo de paz de Moçambique, as negociações em Roma, estive lá, e foi muito interessante, muito interessante, muito interessante. Mas aqui passa então para uma agência de notícias e, portanto, tem Sim. uma outra experiência, não é? Sim, é que a mim sempre me disseram, na capital, havia lá um camarada meu, que já faleceu, e ele dizia, tu fazes as notícias, tu sabes muito bem fazer notícias, tens uma técnica de notícias, e eu fico com aquela ideia e disse, porquê que eu não vou para a agência? Não é? Quer dizer, eu também, na altura, é tal coisa, não tinha muito para onde escolher, não é? Ofereceram-me um trabalho, eu estava num desemprego, pronto, era mesmo de aceitar. Pensei eu que era o melhor, e por isso aceitei, mas com aquela ideia, eu notícias, eu gosto de fazer notícias, eu tenho técnica de fazer notícias. E realmente é preciso também ter uma técnica, não é? Para fazer as notícias. E, quer dizer, e na agência também fiz reportagens, obviamente, mas era muito notícia. Muito notícia. Daquela notícia que tem que sair rapidamente e tal. E que eu também gostei sempre de fazer. Depois permanece na Lusa, não é? Como Sim, fiquei 27 anos na Lusa. Principal, penso eu. Como? Como redatora principal? Não, redatora principal foi só quase no final. No final. Foi a partir para aí de... Mas foi... Já não sei, mas foi para aí em 2009, 2010. Eu acabei por sair da Lusa em 2012. De qualquer forma, nesse período vai contactando com novas gerações de jornalistas que vão entrando na Lusa. Como é que é esse contacto com as novas gerações que vão entrando e as expectativas de novos jornalistas? É assim, eu tenho um bocadinho...
mas eu acho que devo dizer isso, é que muitas vezes há jornalistas jovens que acham que não podem contestar nada porque depois podem ser mal vistos e depois podem ser afastados. E eu sempre achei o contrário. O melhor é, desde sempre, nós defendemos as nossas posições. Isso é importante. Até porque os nossos interlocutores percebem que nós temos uma opinião. Quer dizer, se eles percebem que somos moldáveis a tudo, eu acho que é o pior. E às vezes eu tive esta conversa com jovens jornalistas da Lusa que me diziam: mas tu não podes fazer isso, tu tens que dizer que não. Mas tu dizes isso porque és tu. E eu disse: pois, mas é que sabes, eu nem sempre tive a idade que tenho, nem o estatuto que tenho. Quer dizer, também comecei como estagiária e se calhar a gente tem que construir, tem que se fazer isso. As pessoas, aquela coisa do medo, assim, medo isso era de antes. Agora, quer dizer, há pessoas que dizem, há medo, mas eu contesto isso, quer dizer, não se pode, as pessoas não podem pensar que o medo as domina. Não há medo, não há medo. Eu tenho que lutar por aquilo que eu acho que devo lutar. E às vezes eu ouvia isso e, a sério, eu ficava um bocado triste. Porque acho que não é um bom começo o começar, o aceitar tudo, o não contestar, não é um bom começo. E até nos tira a capacidade de analisar as coisas. Quer dizer, porque ser jornalista não é fazer salsichas, quer dizer, é uma coisa que uma pessoa deve fazer muito com a cabeça. Quer dizer, deve pensar, tem que pensar nas coisas. Não, se não pensar, é muito mais maleável a tudo o que rodeia e tudo. Pois, e de facto eu acabei por sair da Lusa numa altura em que já era a única que lá estava da minha idade, já todos tinham ido para a pré-reforma, eu não tinha aceito a pré-reforma, eu achei horrível a administração dizer no mês de novembro, quem quiser ir para a pré-reforma pode ir para casa, fica com 80% do ordenado, não tem que trabalhar e fica assim até à reforma. Tem que ter 55 anos. Eu já tinha mais de 55 anos nessa altura, mas disse, não, eu ainda vou continuar cá, quero continuar agora desci um bocadinho, quero continuar a fazer reportagens, que isto não é assim de um momento para o outro, porque nessa altura sim, já fazia mais reportagens, menos notícias, pronto. E eu acho que foi um erro. Ainda não ouvi ninguém dessas administrações dizer isso, mas para mim foi um erro, porque retiraram das redações as pessoas mais velhas, aquelas que sabiam que tinham passado. E pronto, e essas pessoas foram todas embora. Eu acabei também por vir embora, porque realmente uns achavam que eu fazia aquilo porque tinha estatuto para fazer, porque a mim ninguém me dizia nada. Mas ninguém podia fazer o que eu fazia. Quer dizer, uma pessoa já não está a fazer muito lá, então, não é? Se as pessoas a quem eu ainda queria dar algum apoio, dar força e tal, elas próprias achavam, eu faço porque tenho estatuto para fazer, não é? Ou porque sou assim um bocado louca. Tu também havia quem dissesse isso, não é? Pronto. Não sei, acho que não. Isso era dizer. As pessoas às vezes gostam de dizer assim coisas disparatadas. Mas eu acho que as relações perderam muito com a ausência dos mais velhos. Porque os mais velhos são sempre uma referência. Eu até podia já não fazer todas as coisas,
por exemplo, lá na Lusa, eu vou-lhe contar que nós, a certa altura, passámos a fazer vídeos, passámos também a fazer essas coisas todas. Eu, sinceramente, tive um grande problema em fazer isso. Eu dizia, olha, desculpem, mas eu não vou. Se quiserem, mandam alguém da Lusa TV para fazer o vídeo. Eu vou fazer uma entrevista. Se quiserem o vídeo, vai outra pessoa, e eles acabaram por aceitar. É evidente que os mais novos, se eu também fosse mais nova e tivesse essa apetência, mas não, quer dizer, eu sou de outra, quer dizer, é evidente que eu sei mexer nos computadores, sei, às vezes com alguma dificuldade, confesso, mas pronto, esforço-me ainda, quer dizer, eu não sou daquelas pessoas que acho, pronto, agora não quero, tenho um telemóvel como deve ser, evoluído. Acho que é uma coisa que a gente tem que se manter atualizado, quer dizer, não fiquei lá no tempo de escrever à mão nos linguados. Fiz sempre questão em evoluir, mas de facto não fazer um vídeo, pedirem-me a mim para fazer um vídeo, eu dizia, olha, disse que está aqui uma luzinha, mas eu não estou a ver a luz, tenho que pôr os óculos para ver a luz. Depois tenho que tirar os óculos para ver não sei o quê, lá mais longe. Olha, era e eu deixava de dar atenção ao que estava a fazer. Eu gostava de ir com os meus papelinhos e tal, fazia a entrevista. A Lusa TV ia e fazia o vídeo. Se eu tivesse a capacidade de fazer tudo, havia alguns chefes que às vezes me diziam, tu podes ir, pões aquilo parado atrás de ti. Depois a pessoa que estava a ser filmada mexia-se um bocadinho, pronto, desaparecia por completo e já não víamos nada, quer dizer, ficava estragado. Portanto, eu achei que... Talvez possamos recuar a uma questão que ficou pendente, que é a questão do sindicalismo. Não é? Então, foi sindicalizada, não é? Logo que entrei para a profissão e continuo no sindicato. E teve uma atividade sindical. Sim, eu pertencia à direção, pertencia a duas direções. À direção do Cesário Borga, portanto isto foi 82, 84 e 84, 86 a do Zé Pedro Castanheira. Eu fui nas duas, portanto houve uma que eu estava em Cabo Verde, tive uma parte em Cabo Verde, não havia teletrabalho na altura, mas pronto, eu estava lá e depois, também depois da eleição eu tive para aí mais 4 meses lá, não foi mais do que isso. Nas duas fui tesoureira, das duas vezes, pronto. Como é que foi essa experiência no sindicato e a relevância do sindicato para si? Eu sou das pessoas que poderão dizer que é um bocado antiquado, mas eu acho que o sindicato perdeu muita importância. Mas perdeu porque as pessoas acharam que deviam retirar a importância ao... Pronto, mas isso foi em tudo. As pessoas ficaram mais em casa, as pessoas deixaram de ir para aquelas comissões de bairro em que discutiam as coisas, ou para os sindicatos em que discutiam as questões de trabalho e pronto. E o que é que era? As pessoas acharam que tinham assuntos pessoais a resolver. Eu ouvi muita gente dizer que descontar para o sindicato 1% é um exagero. Eu acho, quer dizer, eu nunca tive assim nada em que dissesse assim, o sindicato defendeu o ministro ou naquilo. Não, quer dizer, mas eu sou o sindicato, eu faço parte do sindicato. Quer dizer, é importante as pessoas terem uma estrutura em que podem recorrer quando têm problemas. E eu sou do tempo em que havia os contratos coletivos de trabalho, coisa que se perdeu também. Portanto, as minhas direções, sobretudo a do Zé Pedro Castanheira, que foi com o Oscar Mascarenhas já, que era o vice-presidente do Zé Pedro Castanheira. Ele era presidente do Zé Pedro e o Oscar era vice-presidente. E
na altura, foi possível negociar um contrato, uma coisa interessante, quer dizer, em que os jornalistas tinham força, não é? Em que os jornalistas podiam fazer. Tivemos uma noite a fazer um protesto, mas pronto. Eu acho que os sindicatos são importantes. Eventualmente, admito que se possa mudar a estrutura, mas tem que haver qualquer coisa para substituir. Mas o que se está a fazer é acabar com isto sem substituir por nada. E isso é que eu não vejo com muito bons olhos. Não, acho que... Não sei se há alguma questão que gostasse de referir e que não tínhamos passado por ela. Alguma coisa que gostasse, sobre a qual gostasse de falar e que não tínhamos referido ao longo desta conversa? Eu perco-me um bocado. Vou falando e perco-me um bocado. Não estou a ver assim nada. Posteriormente poderá surgir qualquer coisa, mas agora, neste momento, sinceramente, não. Já que estou há tanto tempo a falar, ainda não tossi muito. Mas não estou assim a ver nada. Digamos, eu ainda tenho a carteira profissional. Eu sou, portanto, estou reformada, mas mantenho, qualquer jornalista pode manter a carteira profissional. Enfim, tem que renovar 2 em 2 anos, é isso que eu tenho feito. Eu já estou reformada já vai para 5 anos e há 4 anos. E de facto, acho que devo manter a carteira profissional. Também não acho que os meus camaradas de profissão que dizem para quê, querem só dinheiro. Essas coisas deixam-me assim um bocado... Não, nós temos ali a Comissão da Carteira, da qual eu já fiz parte, eu já pertencia à Comissão da Carteira, e acho que de facto estas estruturas são importantes, quer dizer, até em defesa dos próprios jornalistas. Outra estrutura que tinha a ver com os jornalistas, e da qual eu também fiz parte, foi o Conselho de Imprensa. Eu fiz parte também do Conselho de Imprensa. E que eu achei, na altura, pois foi em 80 e tal, 80 e qualquer coisa, 87, 8, que eu pertenci ao Conselho de Imprensa, e digo-lhe que é interessante a gente debater lá, e depois as queixas, e depois os debates. Eu achei aquilo, gostei imenso. Valia a pena estarmos às vezes 4, 5 horas numa reunião, mas era... Porque a gente também tem que debater as coisas, quer dizer, ser jornalista não é só fazer boas reportagens, fazer boas notícias, mas também tem que se debater, porque assim faremos melhores reportagens e melhores notícias, acho eu.